quais são os principais números e categorias visados pelos fraudadores aqui no sul do país. Um conteúdo exclusivo para esse evento de Santa Catarina. Além disso, essa palestra vai mostrar também como o seu e-commerce pode estar sendo impactado diretamente pela fraude. O tema da nossa palestra é o panorama da fraude no sul do Brasil. A convidada que vai falar sobre tudo isso é apaixonada por gestão de equipes, vendas e relacionamentos com clientes, tem como missão identificar as necessidades dos clientes e ajudá-los a ter processos mais produtivos e rentáveis. Ela trabalha com vendas e relacionamento B2B há mais de 20 anos em empresas multinacionais como a Oi, como o Itaú, Atento, Mercado Livre, e hoje ela está na ClearSale. É por isso que nós damos as boas-vindas a Patrícia de Souza Jolo, gerente comercial da ClearSale. Patrícia, seja muito bem-vinda, o palco é todo seu. Olá, pessoal, muito bom dia, obrigada. Então, ela me apresentou aí, né? Esse é o meu resumo, eu sou Patrícia Jolo, estou aqui na ClearSale tem 3 anos, eu sou responsável aqui por toda a parte de venda e de pós-vendas, cuido dos clientes que a gente chama aqui na ClearSale de clientes de long tail, né? A gente cuida de todo o cliente de base aqui da ClearSale, nós temos mais de 4.000 clientes, faço vendas e cuido também aí de todo o processo desde que vocês entram. Provavelmente tem bastante cliente aqui entre vocês, alguns de vocês devem ser meus clientes, então prazer estar aqui com vocês e vou compartilhar um pouquinho disso, né, que a gente fala. Ontem eu assisti um pouco do evento, vi tanta palestra interessante, viu, da TikTok, achei o máximo, tanto assunto legal, e hoje venho falar de fraude, né? Não é um assunto que a gente gosta, não é um assunto que eu gosto, eu adoro falar de fraude, né, porque é o meu negócio, mas não é um assunto que a gente dá assim um pouquinho, né, de nervoso da gente falar de fraude, mas é inevitável. Não tem como a gente não falar desse assunto, estando no mundo do e-commerce, a gente precisa se proteger. Depois que a gente fala de jornada de venda, a gente faz propaganda tão legal para trazer o cliente, trazer geração de lead, geração de venda, e depois a gente perde ou uma venda para fraude, ou a gente deixa de aprovar um cliente bom por medo da fraude. Então, é um assunto realmente inevitável e muito importante a gente falar dele, venho aqui conversar um pouquinho para vocês. Bom, não tem como eu deixar de apresentar a ClearSale, a gente tem aí 20 anos no mercado, a ClearSale é uma empresa nacional, nasceu aqui no Brasil, mas hoje a gente está presente em mais de 5 países. ClearSale é líder em antifraude aqui no Brasil e líder também em e-commerce, mas o conhecimento que a gente adquiriu em e-commerce nesses 20 anos fez com que a gente também usasse esse conhecimento, usasse todo esse banco de dados e todas essas informações em outros segmentos. E hoje a gente também combate a fraude em financeiras, em telecom, em venda direta, nos bancos. Então, a gente tem clientes hoje, além do e-commerce, em vários outros segmentos, usando todas essas informações e combatendo a fraude em várias frentes, usando, né, informações tão preciosas em várias frentes, mas a gente vai focar hoje aqui mesmo em e-commerce, tá? E não só no Brasil. A gente hoje tem transações analisadas em mais de 170 países, o que é bem interessante, porque a gente não usa só dados. A gente usa dados, inteligência artificial e inteligência estatística. Eu acho que isso, para a gente poder falar da fraude, trazer esse mapa da fraude, esses dados e essas informações para vocês, a gente usa o Data Lake, que é o nosso bem hoje mais precioso, mas ele está ficando cada vez mais sensível com tanto vazamento de dados, né? A gente vem acompanhando aí nos jornais e acompanhando aí diariamente, infelizmente, com essa questão de Deep Web, com tantos vazamentos de dados, essas informações têm ficado cada vez mais sensíveis e cada vez mais disponíveis. Então, antes, o que era uma propriedade intelectual muito importante que a gente tinha na ClearSale, hoje está ficando até disponível para outras pessoas, né, para outras empresas, porque esses dados estão vazados muito constantemente. Mas não é só isso que a gente tem. A gente tem inteligência artificial, a gente tem machine learning e inteligência estatística. Então, nós temos aí estatísticos dentro da ClearSale que usam esses dados e compõem modelos, constroem modelos, e uma inteligência artificial que vai trabalhando esses dados numa combinação que vai fazendo com que os modelos estejam cada vez melhores. Então, claro, ter os dados é muito importante, mas como utilizar esses dados, como atualizar esses dados, é algo que a gente também faz
e que nos ajuda a construir esse mapa da fraude, que é o que a gente vai mostrar na sequência, tá? Aqui, só para dar uma grandeza de números, hoje a gente tem mais de 637 milhões de pares de CPF e celular, que eu acho que é bem importante, né? Qual CPF pertence ao celular? Mais de 95% dos CPFs do Brasil a gente conhece. Hotfone, o que é hotfone, né? Não é o telefone que o cliente coloca ali no seu site na hora que ele comprou, mas o telefone que a gente conhece de todos os clientes que a gente tem, o telefone que aquele CPF costuma usar quando faz uma compra, e a mesma coisa com o e-mail. Então, tudo isso para mostrar que a gente tem conhecimento suficiente para construir um dado e construir um estudo anualmente que está disponível aí no E-Commerce Brasil, como a apresentadora mencionou, que chama Mapa da Fraude. Esse Mapa da Fraude a gente faz anualmente, então a gente tem esse estudo de vários anos e a gente pode acompanhar como isso muda. Os fraudadores, eles são profissionais, né? São pessoas que estudam a fraude tanto quanto a gente. Tem gente que acha que fraudador é alguém que acha um cartão de crédito na rua e tenta fazer uma compra. Não é. São pessoas profissionais. E a gente vem acompanhando o mapa da fraude desde há muitos anos. Isso aí está disponível, o estudo de vários anos, mas a gente está trazendo aqui um retrato de 2020 e já do primeiro semestre de 2021 também. E eu vou trazer algumas curiosidades para vocês, né? Tendo em consideração que eu imagino que aqui nesse público tem gente que já tem e-commerce há bastante tempo e tem gente nova, eu estou trazendo aqui, primeiro, os tipos mais comuns de fraude para o e-commerce, tá bom? Então, eu tenho aquilo que a gente chama de fraude efetiva, que é uma fraude limpa. Voltando um pouquinho nessa questão que a gente fala que os dados estão vazados, né? Então, é quando um fraudador faz uma compra com os dados todos corretos, e aí uma fraude muito limpa, difícil de identificar, uma autofraude, que a pessoa compra e depois fala que não comprou, vocês já devem ter vivenciado isso aí, e a fraude amigável, que é quando alguém usa dados de um colega ou de um parente ou de um familiar sem ter contato. Bom, falando de 2020 com relação a 2019, o que a gente tem de informação? A gente cresceu muito a quantidade de pedidos, então a gente cresceu 74% em relação a 2019, e tentativa de fraude cresceu do mesmo jeito, 75%. Já a quantidade cresceu 54%, ou seja, os fraudadores tentam fraudar pedidos de valores maiores. Quando a gente olha para 2021, a quantidade, só o primeiro semestre, tá? Primeiro semestre de 2021 comparado com o primeiro semestre de 2020. A gente vê que a quantidade de pedidos já não aumentou tanto, né? A gente tem um crescimento só de 22%, mas a tentativa de fraude está crescendo mais. Então, os fraudadores estão vendo o movimento grande no e-commerce, estão tentando, aumentando até, né? Quando a gente olha 2020, a tentativa de fraude e o crescimento estava bem alinhado, e esse ano não, a tentativa de fraude está maior, né? Então, a gente está vendo que fraude está crescendo, essas tentativas, frente ao aumento de pedidos. Então, é algo que a gente tem que realmente estar constantemente buscando controlar e buscando ficar de olho. E aqui a categoria mais fraudada, que eu quis trazer porque 2020 foi um ano bem diferente. 2020 apareceram nas categorias mais fraudadas coisas que nunca tinham aparecido nos 3 primeiros lugares. Celular sempre é o primeiro, quem trabalha com e-commerce sabe, o fraudador tem interesse por temas, principalmente que tem facilidade de repasse, né? A gente sabe que esse é o principal foco do fraudador, é aquilo que passa mais fácil, aquilo que tem repasse de venda mais rápido. Então, o celular sempre foi o primeiro lugar, em qualquer ano que a gente estudar. Mas 2020 apareceram no segundo e no terceiro lugar coisas muito diferentes, como automotivo e alimentos. Eles nunca foram nos primeiros lugares, nunca estiveram no ranking nessa posição. Então, foi muito curioso a gente olhar isso em 2020, principalmente alimentos, né? Foi muito curioso esse acontecimento de 2020. Já no primeiro semestre de 2021, a gente volta para um comportamento que era o comportamento anterior, que é o comportamento padrão que a gente tinha, que é celular em primeiro lugar, eletrônico em segundo lugar, e games informática, tudo isso meio misturado, aí em terceiro lugar,
e aqui no quadro na lateral a gente vê os outros, né? Automotivo continua alto, que também é uma surpresa, isso não era comum nos anos anteriores. Esportivo, material esportivo, sim, também sempre apareceu aí entre os primeiros. Informática, acessório, maquiagem, eletrodoméstico e beleza. Aqui é curioso, aqui eu sempre gosto de reforçar que não é porque o seu e-commerce não está nessas categorias que você não precisa ter o antifraude, tá? Porque a gente lembra de teste de cartão, principalmente com tanto vazamento de dados. Teste de cartão, se você tiver uma fraude muito importante, que você esteja protegido. Então, esses são os mais fraudados, com os números bastante altos, né? 5%, 4% nesse primeiro semestre, mas todo e-commerce precisa estar protegido. E aqui a gente traz um pouco de número por região. Esses números aqui tem os números de 2020 inteiro e o 2021, aqui já 2021, só o primeiro semestre. Então, a gente vê em todas as regiões o que significa região, tá, pessoal? Região é o número, é o endereço final de entrega e não é o endereço do lojista. Então, aqui é onde a tentativa de fraude por endereço final de entrega. Então, a gente tem o endereço final de entrega, claro, a gente tem os região sudeste como campeão das quantidades de pedido, e eu trouxe aqui o primeiro semestre de 2021, a gente pode comparar, claro, os volumes são muito menores, porque aqui eu só tenho o primeiro semestre quanto ao ano de 2020, a gente já percebe que a tendência, eu vou falar da região sul especificamente, no ano de 2020 inteiro, a gente teve 18 milhões de pedidos, aqui só passando pela ClearSale. E no Sul, 11 milhões, enquanto é só por um semestre, né? Então, a gente já vê a tendência de fechamento aqui muito maior e não tem Black Friday. Lembra que aqui tem novembro, aqui não tem. Então, a gente tende a fechar aqui o ano com mais do que o dobro do primeiro semestre, né? E aqui o curioso que eu quero mostrar para vocês é que a tentativa de fraude, como a gente viu lá no início da minha fala, uma tentativa de fraude maior no primeiro semestre de 2021 do que foi no primeiro semestre, no ano inteiro de 2020. E aqui um cuidado também para quem está vendendo e começou vendendo e entregando só na região sul, pode pensar assim, eu não tenho fraude. Cuidado quando forem expandir seu e-commerce para entregar para o Brasil inteiro. Não pensem que o cenário, quando você entrega local e começa a expandir para outros lugares, pensem nesse cenário aqui. O cenário de entrega para o Brasil é bem diferente quando você só entrega na sua região. Então, é bem importante ficar atento para essa informação, né? Para ver o mapa da fraude no Brasil, que é bem diferente do quadro, né? Região Sul, entrega na região Sul com uma tentativa de fraude bem inferior do restante do Brasil. Então, bastante curioso isso. Aqui, né, a região sul, por categoria de fraude, vou chamar a atenção mais para essa característica, ela vem aqui respeitando o restante, mas celular em primeiro lugar, e veja que nesse ano, né, 2020, respeitou celular, automotivo e alimentos. E esse ano vem também seguindo o restante com celular, eletrônico e games. Então, o comportamento do sul muito parecido com o comportamento do restante do Brasil. Aí eu trago aqui uma curiosidade, falando de fraude, que a gente não tem fraude só no e-commerce, a ClearSale também atende todos os outros mercados, e a gente mede essa fraude também. E aqui um ponto de curiosidade é que quando a gente tem fraude no mercado financeiro, telecom e vendas diretas, o Sul já não se diferencia tanto dos outros estados quanto se diferencia no e-commerce. Então, quando a gente fala do mercado financeiro, a tentativa de fraude da região Sul, ela está bem, ela está um pouco menor, né? 3,2 no restante do Brasil e no Sul é 2,3. Em telecom está bem próxima, a região Sul se parece bastante, e em vendas diretas também está bem próximo da região Sul com o restante do Brasil. Então, para quem tem aí, além do e-commerce e outros negócios, é bom ficar atento. E aí, como se proteger? Né? A gente falou de fraude, mas como se proteger? Na hora de buscar um e-commerce, a fraude você não pode ficar só com medo dela, porque se você só tem medo de fraude, você não aprova, né? Você fica com aprovação e isso impacta muito sua receita. Então, tem que buscar aqui um equilíbrio entre aprovação, com fraude mínima, e um SLA de resposta, uma jornada sem fricção e tempo de análise. Então,
busque um antifraude que te traga um bom equilíbrio para você não ficar muito restrito, porque se você tem muito medo de fraude, você fica com uma baixa aprovação. E aí eu vou convidar vocês a entrar no nosso site e acompanhar 2 cases bastante interessantes, que é do Madeira Madeira, que entrou com a gente, abriu o e-commerce, e aí no início ele entrou sem antifraude, ficou com 40% de chargeback e contratou a ClearSale. E vou convidar para vocês também, aí eu vou dar um escape aqui para conhecer o case da Ferramentas Kennedy, que também sofreu ataque e entrou com a ClearSale, e a ferramenta Kennedy fala bastante disso, fala sobre essa questão de ter também o medo de diminuir receita. E com a ClearSale, ela não sofreu, porque a gente faz um bom controle de aprovação, não diminuindo receita, controlando, como a gente é especialista, a gente toma bastante cuidado para manter a aprovação alta, a gente não trabalha para ter chargeback e fraude zero, a gente assume risco para manter receita alta, mas com o mínimo de fraude e com bom SLA de resposta. Então, convido vocês a entrar no site e ouvir o que o pessoal de Ferramentas Kennedy fala, tem um depoimento deles lá, e também o pessoal do Madeira Madeira. Tá bom? Agradeço, encerrou meu tempo, infelizmente, queria muito mostrar, mas agradeço muito a vocês por estar aqui compartilhando o cenário de fraude no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua palestra, pelo seu tempo e atenção. Foi um conteúdo muito rico. Muito obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!